E o Flamengo está tentando atravessar um time turco para contratar Emerson Royal. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar sobre o Flamengo que entrou na briga por Emerson Royal. Você lembra dele? Lateral direito, brasileiro de 26 anos de idade, 10 partidas pela seleção brasileira. Ele pertence ao Milan e tinha negociação praticamente fechada com um time da Turquia, o Beşiktaş. Operação de empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros. O Flamengo entrou atrasado nesse negócio e está tentando convencer o Milan a voltar atrás no acordo. O Emerson Royal gostou da possibilidade de se mudar para o Flamengo. Ele chegaria para substituir o Wesley, com quem o Flamengo tem negociações avançadas para transferência na Roma. 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Esse é o valor do negócio entre Flamengo e Roma. Se o Milan concordar em reaver, em cancelar o acordo com o Beşiktaş, é uma possibilidade real de o Emerson Royal virar reforço rubro-negro. Jogador que foi revelado na Ponte Preta, passou pelo Atlético de Madrid e ainda esteve no Betis, no Barcelona, no Tottenham e no Milan. Importante destacar que os últimos momentos do Emerson Royal não foram bons. É um lateral que tem perdido espaço e força no exterior, mas para efeito e consumo nacional, tenho certeza que ajudaria bastante. Mais outra informação importante do Flamengo. José Luiz Runco, que era o diretor médico do Flamengo desde o início da era BAP, foi demitido nessa quarta-feira como resposta à publicação que ele fez num grupo de WhatsApp detonando a condição do De La Cruz. Segundo José Luiz Runco, De La Cruz não tem condição de atuar em alto nível. Situação delicadíssima dos dois joelhos, tanto direito quanto esquerdo, enfim, a situação ficou muito ruim para ele e para o De La Cruz, que inclusive ameaça processar o médico. A solução foi demitir o diretor médico rubro-negro. Só para fechar de vez em relação ao Fla, Michael recusou uma proposta de um time da segunda divisão da Arábia Saudita, o Al-Ula. A oferta era de 14 milhões de reais por um empréstimo, com 22 milhões de reais em caso de compra em definitivo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a chance de Gustavo Mantuan virar reforço do Flamengo. Notícia publicada pelo jornal italiano Corriere dello Sport. Ele afirma que há negociações entre Flamengo, Zenit e Mantuan. Fui checar com todos os lados para trazer a informação mais precisa possível. Primeiro conversei com o Fernando Garcia, que é representante do Mantuan, mas o Fernando está se afastando do Mantuan. O contrato de parceria entre eles acaba em agosto e já dá para cravar que a Roc Nation será a nova representante do atleta. Em relação à Roc Nation, nenhum comentário, mas posso assegurar para vocês que o Zenit não recebeu nem sequer consulta do Flamengo. Já no rubro-negro, a informação é de que o Mantuan faz parte de uma lista ampla de nomes que têm sido analisados, mas sem proposta, consulta ou qualquer coisa do gênero. O jornal italiano chegou a afirmar que o Mantuan poderia ser contratado como lateral direito. Ele não vem exercendo essa função já há algum tempo, atua como um meio atacante aberto pela direita. Só para completar, também falaram em Vinícius Tobias, jogador formado na base do Inter, com passagens por Real Madrid e Shakhtar. Esse atleta é considerado muito caro para uma operação nesse momento. A saideira sobre o Fla. Saúl, o espanhol, novo reforço do Flamengo, desembarcou na tarde dessa terça-feira no Rio de Janeiro, já foi levado para o hotel, vai passar por exames na quarta-feira para estar à disposição. Preciso falar também sobre De La Cruz, repercutindo aquela declaração enviada pelo médico José Luiz Runco, do Flamengo, em um grupo de WhatsApp que vazou. O Runco detonou a condição física do De La Cruz, dizendo que foi um grande equívoco contratá-lo, e que se alguém quiser levar o De La Cruz, não será para algo competitivo, porque ele já não tem mais condição de jogar em alto nível. De La Cruz e seu staff bateram feio nessas declarações. O De La Cruz chegou a postar nas redes sociais, abre aspas, nunca deixem que te digam que você não pode fazer algo, fecha aspas. E te atualiza também sobre reforços estrangeiros para o Flamengo, Saúl e Carrascal, com o rubro-negro alcançando o limite de gringos permitido no futebol nacional. Hora de falar sobre o Flamengo, que pode atingir o limite de estrangeiros se 2 dos reforços pretendidos forem de fato confirmados nos próximos dias. O espanhol Saúl e o colombiano Carrascal estão perto de virarem reforços do Fla. Dessa maneira, o rubro-negro chegaria a 9 gringos em seu elenco. Esse é o limite máximo permitido para cada partida disputada no futebol brasileiro. Nesse momento são 7,
goleiro Rossi, o lateral direito Varela, o lateral esquerdo Vinha, os meio-campistas Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além do atacante Platá. Importante lembrar que o Flamengo também tem seu elenco principal, o Shola, que é nigeriano, mas esse atleta tem sido muito mais utilizado no sub-20 do que no profissional, até por isso não estou colocando na conta. 7 reforços, mais 2, caso contratados, o Saul e o Carrascal, e o Flamengo chegaria a 9. Precisamos tomar cuidado com eventuais novos reforços, e aí a curiosidade é que desses 7 estrangeiros que já estão no elenco, somente o Vinha não tem papel de protagonista ou de titular. O Rossi é titular, o Varela será assim que a venda do Wesley for confirmada. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Plata tem um papel de destaque nesse elenco. Sobre Saul, volante de 30 anos de idade que pertence ao Atlético de Madrid. O negócio está fechado. Ele inclusive deve viajar nessa quarta-feira para o Rio de Janeiro para assinar um contrato de 3 anos e meio com o Fla. Negociação que tem tudo a ver com o Felipe Luiz. Felipe Luiz e Saul trabalharam por 4 anos juntos no Atlético de Madrid e foi o Felipe quem o convenceu a topar esse negócio. Saul estava de saída do Atlético de Madrid, rescisão de contrato de forma amigável, ia se mudar para o Trabzonspor da Turquia, mas foi cooptado, se empolgou com esse projeto rubro-negro. Sobre Carrascal, Flamengo e Dinamo tentam acertar os últimos detalhes e pendências burocráticas, e se tudo correr bem, Carrascal deve embarcar até quinta-feira rumo à cidade maravilhosa. Hora de falar sobre o Flamengo com mais uma enorme crise criada pelo próprio Fla. Acontece que o médico do rubro-negro, o José Luiz Runco, super conhecido, já trabalhou, por exemplo, na seleção brasileira, disse em um grupo de WhatsApp do próprio Flamengo que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. O médico chegou a criticar a contratação feita pela antiga gestão no valor de 102 milhões de reais. Separei o trecho em que o Runco se refere à situação de De La Cruz, abre aspas, jogador comprado em outra gestão sem a menor condição, pois apresenta lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, fecha aspas, a frase é fortíssima. E caiu como uma bomba porque não deveria ter sido vazada. O Arrascaeta já usou as suas redes sociais para sair em defesa do companheiro de Flamengo e de seleção uruguaia. O Arrascaeta postou uma foto ao lado do De La Cruz com a seguinte legenda, abre aspas, se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Já o Flamengo emitiu uma nota tentando minimizar o episódio, afirmando que tiraram do contexto, que a história não é bem essa, mas mais um problema criado pelo próprio Fla. Vale a lembrança da entrevista que José Boto, da informação que o Boto concedeu em off a um jornalista falando sobre a venda do Pedro. Essa informação foi desmentida pelo Flamengo, o jornalista publicou o print da conversa e o Pedro desde então anda estremecido com dirigentes rubro-negros. De você, o que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal,